Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui mais uma vez reunidos e numa felicidade imensa de poder partilhar esse bate-papo com você, convidar você para vir aqui para a mesa, bater esse papo com a gente. Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, marca lá nos comentários do YouTube que a gente agradece, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal. Isso mesmo. Eu sou a Abigail, como vocês já sabem, sou terapeuta, sou taróloga, e meus amigos e companheiros nessa jornada aqui de podcast sistêmico vão agora se apresentar. Thaís Marques, psicóloga e consteladora familiar. Eu sou o Júnior, também sou terapeuta familiar, sistêmico e trabalho com clima organizacional e fit cultural dentro das empresas. Meu nome é Edineia, eu sou facilitadora de constelações familiares, trabalho no individual e no grupo e trabalho também com psicogenealogia sistêmica e leitura de registros akáshicos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, hoje nós vamos falar de um assunto bem polêmico, porque nós vamos falar de novos relacionamentos e alienação parental. Para falar de novos relacionamentos, a gente tem que falar do relacionamento atual, né? Nós nunca casamos ou ficamos com alguém, dividimos a vida com alguém pensando numa separação. Todos nós, quando nos unimos em matrimônio, ou numa relação, numa união estável, a nossa pretensão, a pretensão dos dois é sempre que até a morte o separe. Só que nesse trajeto até a morte o separe, acontece um monte de coisa. Acontecem coisas que nós não podemos dominar, né? E que também nós não podemos aguentar. Então, nesse trajeto acontecem as separações. E as separações, elas são extremamente dolorosas para todo mundo. Não adianta vir me falar que uma separação, não, a gente decidiu, foi bom. Não foi. Todo mundo sofre. Marido, mulher, filhos, os sogros de ambos os lados. Os pets. Os pets, os tios, primos, todo o sistema familiar padece de uma dor imensa quando existe uma separação. E depois dessa separação, se as pessoas são jovens, não é? Ou mesmo se elas forem mais assim, tipo eu. Era isso que eu ia falar. Como assim, mais jovens? Falou a mulher que casou 4 vezes. Então, eu quero fazer um adendo aqui, porque eu sou acusada injustamente de ter me casado 4 vezes. Eu quero colocar minha defesa aqui, gente. Eu casei 3 vezes e tive um namorado sério. Então, não foram 4 casamentos, tá? Foram 3 casamentos, muito bem casados. Adorei todos e aconselho todo mundo a casar, porque eu acho uma maravilha. Sou libriana, gente. Libriano adora casar. E fui muito feliz nesses relacionamentos. Porém, né, chegou um momento que houve ruptura. E por que houve ruptura? Porque houve traição. Eu brinco que eu já levei chifre no branco do zóio e no céu da boca. De tanto chifre que eu levei. Não, mas eu não vou nem pedir uma explicação sobre isso. Deixa pra lá. Não, é que assim, é porque é muito. Quando não cabe mais, aí começa a sair, sabe? Então, aí expliquei no fim.
Isso aqui é uma pessoa trabalhada no eu, né? No chifre. E hoje ela fala isso com naturalidade e ainda ri disso, né? Sim, aquela pessoa que levou chifre, quando eu olho para trás, parece que nem fui eu, né? Porque era uma menina ingênua, insegura, né? Era uma mocinha que não sabia ainda de todos os seus poderes ocultos. Mas, veja bem, as traições, elas, nos meus relacionamentos, pelo menos, elas foram fruto de muita imaturidade dos parceiros, né? E olha, gente, eu quero colocar uma coisa aqui. Eu considero a traição falta de muitas inteligências. Intelectual, emocional. Aí eu vou falar o português claro. É burrice, gente. É burrice. É burrice. Porque assim, você arranja um problema tão grande para você mesmo. Porque você já pensou administrar 2 mulheres ou 2 homens? Ou Mentir. 3. Mentir. Sustentar mentira. Sustentar mentira e sustentar a vaidade dessas pessoas, né? Olha, eu considero burrice. Eu acho que é um desgaste. Porque, sabe, gente, eu acredito que a gente nasce assim com a quantidade de energia que a gente vai ter que viver a vida toda. Vamos dizer que a gente nasce com um pote. E eu acho que... E quem gasta bem essa energia, vive mais e melhor. Quem gasta mal, né, é o contrário. Então, gastar energia com uma burrice dessa, faça-me favor, mas, né? É que se já começa uma traição, né, já precisa rever essa relação que você tem, o motivo que você precisa, e se você tem um motivo para sair, já não cabe mais ficar nesse casamento, muitas vezes, Olha, né? eu tenho milhares, não, centenas também não, dezenas também não. Dá para contar no meu dedinho? 3. Algumas amigas de infância que mantiveram casamentos terríveis. Terríveis. Eu, assim, no primeiro relacionamento, aceitei muitas traições antes de me decidir pela separação. No segundo, bem menos. E no terceiro, não tive nenhuma, né? Porque a gente já casou mais velho, então era outra história, né? Eu acho que quando a pessoa já tem uma certa idade, ela vai para um relacionamento, ela já está livre, né, desse mal que existe ainda no mundo. E viu, gente, traição não é só sair e se relacionar sexualmente, não. Porque agora, na era da internet, tem um monte de traição via internet mesmo, né? Então, às vezes, não precisa nem se encontrar. Aí bom... meus companheiros querem falar alguma coisa até onde nós somos? Bom, tô esperando você chegar nos novos relacionamentos. Essa Primeiro- parte de traição eu nem sei o que você tá falando. Não, você não sabe nada disso, né? E você, Thaís, quer falar? Quero. Porque os relacionamentos terminam, no caso. Sim. Pra gente começar a falar de novo. Sim, é preciso ter uma consciência ali, né, de quando o seu relacionamento chegou ao fim, para você se abrir para um novo relacionamento, né? Então, às vezes, olhar quando você traz a traição, né, que eu acho que é um termômetro para uma relação que já acabou. E aí você precisa realmente colocar na balança e ver os motivos que me levaram a fazer isso e assumir realmente a sua verdade, né? E romper ali com os seus padrões que te fazem, às vezes, ficar nessa relação tóxica, doentia, para viver um novo relacionamento. Sim. Ter uma oportunidade de algo novo ali, né? Tentando encontrar a si mesmo numa nova relação. Que zóio bonito, amiga. Então, Dá um close no olho dela. então, as pessoas hoje em dia se dão a esse direito, né? Porque antigamente as separações elas existiam por meio da morte precoce,
né? Dos homens que iam à guerra, ou dos homens que partiam para outro país para tentar a vida e deixavam lá suas viúvas e marido vivo, né? Mas agora não. Agora, tanto homem. E também antes falava-se muito que o homem não se separava, né? Que o homem não tomava essa atitude. Graças a Deus, toma sim. Quando o homem tem consciência que o relacionamento acabou, que ali ele não se sente mais dentro, ele não sente mais tesão, ele não sente mais alegria, ele vai E embora. quando ele assim. tem maturidade e quando ele tem culhão. É, porque a grande maioria se coloca ainda, né, na posição de vítima da situação e cria situações para que aquela mulher tome uma atitude. E eles ficam no menininho que perdeu o pirulito, né? Muito infantil mesmo. Infelizmente sim. Então, daí tem a separação e daí tem os novos relacionamentos. E os novos relacionamentos, normalmente eles vêm com filho já de um já tem 1, 2, 3 filhos, e o outro, aí a outra parte do casal também, tem 1, 2 ou 3 filhos. Ai, gente, vou contar uma historinha para vocês. E vem. O meu primeiro namorado, eu tinha 13 anos. Não foi namoro, né? Foi praticamente um abuso, mas tudo bem. Precoce. Mas foi tudo consentido. Eu gostava dele, ele gostava de mim. Mas logo eu percebi que eu não queria. E ele demorou para entender que eu não queria. Ele insistiu muito. Mas aí eu casei com meu marido, ele casou, tal. Aí, quando eu me separei, 13 anos depois, eu tinha 3 filhos e ele tinha 3 filhos. E ele eu tinha um restaurante natural, vegetariano, e ele foi até o restaurante bem lindinho, banho tomado, cabelinho bem penteadinho, assim, perfume, e falou: Biga, não deu certo lá atrás, vamos tentar agora? Eu falei: meu amor, você com 3 filhos, eu com 3 filhos, se lá atrás éramos só nós dois, não deu certo, você acha que agora vai dar certo? E, né, nem tentei mesmo. Mas foi interessante, porque daí eu me separei do segundo marido e a gente se reencontrou de novo. E agora, uns dias atrás, eu reencontrei com ele, e assim, numa coisa bem casual, no supermercado. Ele falou assim: Abigail, então, nessa encarnação aqui, a gente não vai ser um casal? Falei: não, acho que nessa a gente veio só para ser amigo mesmo, né? Porque eu entendia que depois de separada, os meus filhos sofriam muito. Era muito sofrimento. Sofrimento de poder pegar na mão a falta do pai, né? E então eu sempre tomei esse cuidado, não me relacionar com alguém que tivesse mais filhos que eu, né? E então os novos casais se formam. E essas múltiplas famílias vão se formando e o resultado, muitas vezes, de pais ou mães desequilibrados, começa a alienação parental, que é um pecado, traz consequências gravíssimas para as crianças. E a primeira vez que isso foi visto foi um psicólogo que observou, e hoje em dia existem leis, mas existe também uma dificuldade muito grande da lei provar que está existindo. Muitas vezes a criança, muitas vezes chamada, e terapeutas muito
Elas são expostas a uma situação onde elas têm que Escolher entre o pai e a mãe. delatar os seus pais. E aí ela fica numa posição difícil, né? Difícil e pressionada, né, Júnior? Porque para a criança, ela ama tanto o pai quanto a mãe, Sim. na mesma proporção. Exato. E na alienação parental, tem essa questão, né, de escolher entre um e outro. E uma vez a criança tendo que escolher entre um e outro, ela acaba anulando a força dela própria em relação àquela pessoa que está sendo excluída, né? Mas a alienação parental não é feita só por casais separados. Às vezes a alienação ela começa muito antes da separação. É assim, olha. Ai, vamos brincar a mesma brincadeira que o papai fez com você? Vamos. Brinca. Daí fala assim, nossa, mas a mamãe brinca muito melhor que o papai, né? Pronto. Você já começa a invalidar a força do pai, né? Exatamente. É uma competição constante nesse casal e a criança fica como Joguete, alvo num muro que é um tiroteio, entendeu? E não podemos esquecer que toda vez que a mãe fala mal do pai, ela não faz com que a criança não goste do pai. Ela faz com que a criança se ame menos. E quando o pai fala mal da mãe, é a mesma coisa. Sim. Porque ela tendo as duas partes dentro dela, ela se sente menos. E não com raiva do outro, não. Ela fica com raiva dela. Por isso que tem tanta criança que adoece nas separações, porque ela acha que a culpa da separação é dela. É dela, sim, verdade. Alienação parental, eu tenho várias situações do qual eu fiz aconselhamento com pensamento sistêmico e... Não estou falando direito? E tem vários casos que eu tenho feito o acompanhamento, a orientação, através do pensamento sistêmico. E o que a gente percebe, pelo menos assim, na maioria dos casos, não são todos os casos, é claro que é uma competição, mas em geral é uma punição do lado que não foi o lado que concordou. Sim. Então, sim. por exemplo, se o marido coloca, pontua a separação, a mãe pune esse companheiro usando os filhos como moeda de barganha. Moeda de barganha, né? exatamente. Infelizmente, é assim que eles usam. Eu tenho uma situação de um grande amigo meu, que inclusive ele passou por essa situação. Estava tudo bem, até o dia que ele ganhou um novo relacionamento. Aí a primeira mulher, que não entendeu, né, que ela não tinha nada a ver com isso, o que ela fez? Ela se sentiu atingida, até porque esse relacionamento aconteceu depois, não foi uma traição. Né? Ele ficou um tempo sozinho e daí começou esse novo relacionamento. A partir do momento que esse relacionamento dele começou, a alienação parental dela começou a acontecer. E aí começou a ser muito séria. E ele conversava comigo, falou, olha, cara, eu acho que você tem que procurar os canais, apesar de eles serem, né, um pouco difíceis e tudo mais, mas eu acho que você tem que pontuar isso judicialmente e tal. Ele falou, não, Júnior. Daí a gente acabou indo para o lado da constelação. E aí nós fizemos a constelação e tal. E eu achei demais, porque ele confiou no amor, ele confiou na parte dele que existe dentro da filha. E foram 4 anos sem a filha. 4 anos sem a filha. E a filha voltou. Volta. Só que daí... Volta sempre. Só que daí o que acontece, né? Que é o que eu já tinha falado para ele antes desses 4 anos começarem. Eu falei assim, por ela ter sido forçada a escolher a mãe, por compensação a você, ela vai ser uma filha difícil. Porque ela vai punir a mãe, para equalizar isso dentro dela. E foi exatamente o que aconteceu. Em algum momento ela começou a punir a mãe, porque ela precisa estar em boa consciência com o pai e com a mãe, ela gosta dos dois. Então, se você ficou comigo, tá certo? E o meu pai ficou sem, eu tenho que fazer alguma coisa para você ficar igual ao meu pai. E aí ela vira uma filha difícil, ela vira uma pessoa difícil. E aí, até o momento que
ela consegue de novo voltar para o pai. E aí ele esperou 4 anos acreditando na parte dele dentro da filha. E isso através do pensamento sistêmico. Não foi fácil para ele, mas ele conseguiu vencer essa punição e essa barganha que a primeira mulher, infelizmente, estava fazendo com ele. Mas existem outras formas de alienação, né? Muitas vezes a pessoa se separa e muda de cidade sem avisar, proíbe os avós do pai, ou o contrário, de visitarem os netos e dos avós participarem da vida dos netos, né? E existe a alienação parental de idosos também, quando o filho que cuida impede que a família entre em contato com o idoso. Eu conheço também... Nossa, mas a troco do quê? A troco, às vezes, do dinheiro do idoso. Ah, sim. A troco da herança, né? Ele isola o idoso de forma que o idoso não tenha contato com ninguém da família. É alienação parental também. Também acredito no egoísmo, né? Do tipo, esses pais são meus e não são dos outros. Né? Então, eu acho que também tem um pouco disso também. É sempre a moeda de barganha, viu? De um desequilibrado. Mas eu ia comentar com vocês a respeito dessa questão da alienação parental, né? Que você estava falando, né? Existem de diversas formas e de diversas maneiras, né? A gente também tem que ver o quanto a gente volta ali no relacionamento velho, né? Que nesse caso que eu contei, foi o relacionamento novo que provocou a alienação parental. Mas existe também aqueles casos, por exemplo, eu mesmo, aconteceu na minha família, onde havia uma cobrança para mim enquanto criança de lealdade, né? E solidariedade à dor do cônjuge com quem eu fiquei. Isso é. A criança, ela elege um como culpado e o outro como coitado, né? A criança elege. Ela não consegue discernir, né? Não, mas ela elege, sim. Por pressão, por amor, né? Amor. Por pressão do cônjuge com quem ela ficou. A criança, se ficou com a mãe pressiona. Não, veja, olha, a mamãe que tem razão, papai fez isso, papai fez aquilo. E ela vai tomando um partido, sabe? Ela vai... a criança não sabe discernir. Ela é manipulável, né? E, às vezes, uma mãe ou um pai transtornado ou com algum desequilíbrio mental... faz isso, sim, e sem consciência das consequências que virão para essa criança, porque serão terríveis. E quando cresce, que entra num processo de autoconhecimento, quando entra num trabalho terapêutico, e você diz para essa pessoa, você tem todo o direito de ir para o seu pai. Nada te impede de ir para o seu pai. É tão libertador, porque daí a pessoa assume uma outra característica dela. Precisa tomar muito cuidado com isso mesmo, porque às vezes essa pessoa nem tem a consciência, porque ela foi criada num ambiente muito tóxico e ela acaba usando, às vezes, né, isso que você estava falando, Biga, a criança ela pode também aprender nessa manipulação a manipular a situação. Opa, então, o que eu ganho, né, qual é a vantagem que eu levo? Então, eu aprendo como os meus pais estão fazendo a manipular a situação que eu quero para mim também. A meu favor. A meu favor. Então, depois a gente fala, né? Nossa, que pessoa terrível. Tudo veio dentro dessa infância também, desse ambiente em que ela viveu. E aí, para ela ter a consciência de poder mudar, às vezes, e saber qual caminho que ela vai, que ela pode tomar o pai ou que ela pode tomar a mãe, que faltou. É um trabalho muito complicado isso. E a falta é muito grande, né? Porque se você não tem a força do pai,
Quando você chega na idade de ir para a vida, de escolher uma profissão, de ter um trabalho, você não tem força Fica igual barata tonta. e não sabe o que Entra e sai fazer. de várias faculdades, tenta várias profissões, porque não sabe o que fazer, né? Não tem a força. Na Não verdade, tem força. Na verdade, qualquer iniciativa, né? Até para relacionamento. Tem uma Também. dificuldade Também. porque o pai é a iniciativa, né? O pai é ir além para qualquer setor da sua vida. Quando você não tem isso trabalhado, você não consegue, né, ter esse passo para nada, né? Eu acho que... E aí, claro, né, vai se tornar uma pessoa infeliz, frustrada e tudo mais. Mas eu queria perguntar para vocês, fazer uma provocação, olhando principalmente para o alienador, né? Que correlação isso pode ter dentro do sistema dele? Ou você acha que é uma atitude isolada, individual, de maturidade, ou você acha que tem um emaranhamento por trás disso? Tem. A mulher que faz isso é a filhinha do papai. Ela está na criança, ela não está no adulto. Ela não cresceu, não foi permitido. Às vezes ela nem é filhinha do papai, mas ela tá num lugar, às vezes, de competição com esse marido, porque talvez não tenha tido um bom pai, e ela busca um bom pai no marido, e aí eu acho que tem mais a ver com esse lugar infantil, onde ela não sabe os motivos dela, que tá querendo fazer alienação com aquela criança, e que na realidade ela também se sente injustiçada. Eu acho que ela acaba culpando e jogando na criança a culpa do outro, mas que tem a ver com a própria infância dela. Ou Sempre, seja, é óbvio. aquela criança ferida Sim. que não conseguiu ter um masculino saudável, nem quando criança e nem depois de adulto. Nem depois de adulto. Trazendo esse caso do amigo que eu comentei com vocês, o pai era passivo e a mãe também dominadora, né? Então, quer dizer, ao ciclo. Os ciclos se repetem, né? É o que a gente mais vê nos trabalhos sistêmicos, também o nome já diz, né? Trabalho sistêmico, é isso. É quando os ciclos vão se repetindo e as pessoas não vão se dando conta disso. Sim. E é muito difícil, né? Pro lado... A criança nem vou discutir, né? Ele no final das contas, ele é o mais... Todos são afetados, mas ele é a maior vítima de tudo isso, né? Sim. Porque, como você falou, Ele desenvolve traumas, ele desenvolve obesidade mórbida, ele desenvolve câncer, ele desenvolve cegueira às vezes, ele desenvolve problemas com relacionamento para toda a vida. Sim. Medo, insegurança. Então, as consequências são terríveis. A pessoa não consegue nem imaginar a consequência dessa atitude infeliz que ela comete, que é a alienação parental, e graças a Deus agora é um crime, é considerado um crime. Em algumas famílias, eu inclusive conheço, que houve tanta alienação por parte da mãe para que esse filho não fosse para o pai, e ela, uma pessoa claramente doente, que esse rapaz hoje já é um homem e ele é totalmente apático. Ele não consegue ir para a vida. Ele já teve todas as oportunidades de fazer uma faculdade bacana, uma nem tão legal assim, um trabalho e tudo. E ele não consegue. E é triste você observar isso, porque ele não tem aquilo que nós chamamos de recheio, né? Aquela parte... Sustância. Minha avó falava sustância. Interna da mãe, que o sustenta, e também não tem a força de ir para a vida, que é a do pai. E esses pais, tardiamente, se dão conta disso. Se não, né? Chega uma hora que a coisa aperta, e aí é o filho que é um inútil, né? Fácil aí rotular o adulto como um inútil, como aquele consequência, que né, não dos se atos, dá né? conta. Não dá conta dele mesmo.
porque ele não conseguiu. E isso é triste demais, porque é egoísmo puro. É egoísmo puro. Eu, eu me lembro que assim, a situação se resolveu na alienação, porque sofri alienação até os 50 anos, tá, gente? Dona Nadira era terrível. Mas eu também entendi. Então, mas tudo ficou leve quando eu aprendi a entender a dor dela. Quando eu aprendi a entender a dor dela, mas não tomar a dor dela para mim. Eu comecei a olhar a Nadir mulher. A Nadir que ficou magoada e ela não conseguiu resolver essa mágoa, né? E essa mágoa cristalizou dentro dela. Ela ressignificou muitas coisas, mas aquela dorzinha ainda estava lá. Então, sempre que aparecia a situação de vou ver meu pai, um mês sem falar comigo. Um mês sem falar comigo. Que loucura, Júnior. Mas para mim, no começo, incomodava. No início, isso, quando eu não tinha isso resolvido, quando eu não olhava para minha mãe como mulher né, desconectava da mãe, aquilo me incomodava a ponto de... Eu trabalhei em São Paulo, né, muito tempo. Então, às vezes eu falava, mãe... Imagina, eu tinha que falar escondido. Eu falava assim, mãe, hoje, esse final de semana vai ter muito trabalho aqui, eu vou ficar por aqui. Ah, tá bom. E aí eu ia para Campinas ver meu pai. E não contava nada para ela. E daí... Ainda bem que não tinha rede social, né? Pra postar foto. Ah, mas tem primo e prima. Ah, Aí tem o primo e prima que... É rede familiar. Que é a rede familiar. Essa é mais eficiente que rede social. Ah, muito mais. Aí ligava, nossa, o Júnior tava com o Ângelo, né? Esse final de semana. Ah, quando eu chegava em casa... Por que você foi para Campinas? Por que você mentiu para mim? Bom, e aí DR, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que a minha relação com o meu pai ficou boa e ficou tranquila quando eu comecei a olhar a minha mãe separadamente. Quer dizer, ela enquanto mãe, ótima, nutridora, me protegendo, me dando tudo que precisa. A mulher que ficou com problemas com a minha mãe, desculpa, com o meu pai, é a relação dos dois, é a relação do casal. E eu falo assim, eu gosto de trazer isso para quem está nos ouvindo, porque muitas vezes a gente não desconecta as coisas, né? E então, para ficar leve para mim, então eu ia, daí depois acabou, né? Então, tipo, eu ia para Campinas, mãe, tô indo ver meu pai em Campinas. Cara feia, né? Cortava uma série de coisas lá em casa, falava meio de atravessado, mas com o tempo ela já começou a amenizar essa situação. Não digo que ela amenizou a dor, mas ela passou a entender que na necessidade, minha posição de filho, ele é meu pai. Mas aí você tinha quantos anos? Então, como eu disse, alienação parental até os 50. Não, porque, né, tem criança que não consegue. E a criança não consegue. Não, eu trago isso porque tem talvez adulto tenha que não consegue. Isso, era isso que eu queria dizer. Que deve ter muito adulto numa situação assim, replicando as consequências da sua alienação parental e não entendeu ainda. Né? Então a gente traz esse fórum, às vezes, justamente para olhar isso. E aí, isso tem um monte de consequências, lógico. Se metade de você repulsa, é como se você tirasse metade de toda a sua capacidade. O que o Júnior está falando é que todos nós somos 50% pai e 50% mãe. Na medida em que você não aceita o seu pai ou não aceita a sua mãe, você não está aceitando 50% de você mesmo, né? Que é a parte do seu pai dentro de você. Então, e isso gera também muito emaranhamento, gera muita dificuldade na vida dessa criatura que não se aceita. E baixa autoestima, né? Porque ela não se aceita, como a Edneia falou no começo, né? Ela não tem a questão com o pai ou com a mãe, ela não deixa de gostar do pai ou da mãe, mas ela deixa de se gostar dessa parte que lhe foi negada. É isso mesmo. Mas e isso é muito claro nos trabalhos sistêmicos, né? Quando você vai constelar uma pessoa e você fala assim, como é a sua relação dos seus avós? Vamos supor, no mesmo caso dele, os seus avós paternos. A pessoa fala, eu não sei.
quando meus pais se separaram, nunca mais eu pude ver minha avó e meu avô. Gente, o que a pessoa tem de mais importante é a história, né? O conhecimento dessa família, né? E ficar sem contato. Imagina a falta que isso faz. Não aliena só o parceiro, aliena o sistema inteiro, né? É. E essa pessoa não sabe nada. Nada. Às vezes vive uma situação que poderia ser resolvida de uma forma tão simples, mas por falta de conhecimento, arrasta isso por anos e anos e leva para os seus filhos também. Sim. Eu O acho sistema muito, na continua. verdade, da italianada que eu venho, graças a Deus, eu acho tão triste isso, não conhecer os avós, porque avô é coisa boa É demais. uma crueldade, né? São pessoas cruéis que fazem isso com o outro. Porque avô é bom demais. Nossa. O caso do lado paterno, né? A minha avó morreu 1 ano antes de eu nascer, então eu não a conheci. E o meu avô, como todos os homens Vizentim, né? Não conseguia deixar certas coisas dentro da calça, né? Então houve um desentendimento e ele se excluiu. Mas ele morreu assim, uns 5 anos depois que eu... uns 4, 5 anos depois que eu nasci. Mas eu não vi meu avô e meu avô não me viu, porque ele se excluiu. Olha que interessante, né? Autoexclusão. Às vezes é mais fácil ir embora, né? E não ver Do que enfrentar o julgamento de quem ficou. Provavelmente. Provavelmente, porque as pessoas julgam muito, né? sem Exatamente o termo que você usou é uma forma de julgar o coitado do seu avô, né? Ah, não. dúvida. Parece que é brincadeira, mas nas brincadeiras, Sim, sim, né, sim, sim. tem sempre um fundo aí de julgamento, infelizmente. Não, claro. Hoje eu entendo que isso é a história dele, né? E pronto, né? Mas eu também não sou muito, assim, eu também não sou muito bonzinho, né? Porque eu sou muito parecido. Eu sou a cara do meu avô, a Biga viu a foto dele. A cara. Né? Eu sou a cara do meu avô paterno, praticamente uma reencarnação. E o meu pai é muito parecido comigo também, né? Então, às vezes eu judiava da dona Nadir, sabe? O seu pai não é parecido com você é parecido com o seu Desculpa, exato. Eu sou parecido com meu pai. E às vezes eu judiava da dona Nadir, né? Eu fazia a cara do meu pai, assim, e fazia a risada do meu pai, assim. Ela fazia assim... Olha, gente, isso é muito... Tadinha da dona Nadir. Isso é uma coisa também que acontece nas separações, quando a mulher fica com muita raiva, né, do parceiro do pai, e o filho lembra a ela a todo momento. Já pensou que coisa triste? Fácil. Você tem um problema com aquela pessoa que te magoou, que te fez sofrer, você não consegue ainda se liberar disso e olha para aquela criatura todo dia com a mesma faixa. A versão pocket do que eu quero esquecer tá aqui do meu lado. E eu amo essa criatura. Não Às posso... vezes nem ama, às vezes sente uma raiva e não consegue entender o porquê. Olha para aquela criança e fala, nossa, eu sinto uma raiva dela, e não entende, porque aquela pessoa está realmente trazendo informações da outra pessoa do casal. É isso mesmo, também concordo com você. Tem esse lado do sistema que é uma comunicação cifrada, né? Uma comunicação energética, subliminar. Porque, inclusive, a criança vai trazer as informações daquele que está sendo excluído. Sim. Exatamente aquilo que mais irrita no outro, a criança vai carregar para a relação mãe-filho ou pai-filho. Sim, sim. Olha, tem um caso muito interessante que o pai foi excluído mesmo. Foi excluído por uma série de motivos, não viu o filho, né? E o pai morreu de determinada forma. O pai desenvolveu lá uma doença. Os médicos não descobriram o que ele tinha e em 1 semana ele morreu. Mas a mãe nem contou para o filho. O filho fez lá seus 20, 22 anos, caiu doente, foi para o hospital, não descobriram o que ele tinha e em 1 semana ele morreu, igualzinho o pai.
igualzinho o pai. Olha que loucura. O filho não tinha contato com esse pai, não sabia das notícias. A mãe não contou, mas a honra se fez. Não por um motivo de exclusão do sistema, mas por circunstâncias mesmo. Nós passamos muitas dificuldades e a gente acabou se distanciando da família do meu pai, mesmo morando aqui em Sorocaba e tudo mais. Mas era mais uma questão mesmo de mobilidade, de condições, né? Mas nunca houve nenhum tipo de animosidade entre a minha mãe e a família. Tanto que ela era a tia, a tia. Mas, querida, Não, eu digo assim, ela era a tia original, né? Tipo, havia a tia que era a segunda esposa do meu pai, mas ela permanecia tia, entende o que eu quero dizer? Né? Então a minha mãe sempre teve essa posição de titular de tia, né? E eu achava muito engraçado. Então, assim, eles tinham uma boa relação com a minha mãe. Mas só depois que eu cresci e que eu fui tendo condições, a gente foi reatando esse contato no sentido de eu ir atrás, de eu ir lá. E aí foi um negócio muito engraçado, né? Porque quando eu cheguei lá, porque o lado italiano vivo é o lado do meu pai, né? Quer dizer, meu pai é italiano, todas as minhas tias, minhas primas, etc, né? Sabe quando você se encontra? Eu não convivi, olha que interessante, eu não convivi com eles. Eu cheguei lá e fazia as mesmas coisas. Ou melhor, eles faziam as mesmas. Bom, enfim, eu me encontrei, me senti Pertencendo. pertencendo. Eu falei assim, Noninho. nossa, falei, que legal, todo Noninha. mundo bate nas coisas que nem eu, todo mundo fala alto, todo mundo chora. Falei, que legal, porque a família da minha mãe é um pouco diferente, mais alegre, mas, né, não que essa também não seja, mas, assim, nossa, eu falei assim, olha, eu pertenço. Nossa, é uma delícia a gente se encontrar, né? Dentro de uma família que você ainda não conhecia e que é a sua. É muito, muito bom. é muito emocionante mesmo. Mas vamos falar um pouco da alienação dos idosos. Já falamos Vamos. das crianças, né? Vamos comentar um pouco sobre isso, Thaís. Vamos. Pode falar aí. Aí eu falo. Sacanagem, agora corta, ô, Bruno. Sacanagem jogar bomba. Eu falei que não era pra direcionar a fala. verdade. Então desculpa. Então, desculpa. Joga assim pro universo. Tá. Então vamos falar. Quem quiser falar sobre isso, fique à vontade. Eu acho que é muito complicado quando o idoso tem vários filhos e se ele não vai para uma clínica, ele vai morar na casa de alguém, tá certo? De um dos filhos. E este filho que acolhe este pai, ele precisa ter uma relação muito boa com todos os irmãos e com todos os agregados que envolve isso. Porque aqueles filhos que não cuidam do pai, eles precisam estar à vontade para ir na casa desse pai e dessa mãe, visitar essa pessoa, estar com ela, participar das dificuldades que a própria idade traz. Porque se a dona da casa não se dá com aquela cunhada, aí, então, como é que faz? Uhum. Então, tem que ser uma pessoa madura, uma pessoa... Olha, vamos falar o português, não, né? claro. Deveria. Deveria ser uma pessoa boa, né? Uma pessoa boa de coração, uma pessoa que, nossa, eu cuido por amor, tá tudo certo, todos pertencem e acabou, né? Mas infelizmente não é o que a gente vê. Aí o que acontece? Vamos corrigir só essa coisa da pessoa boa, né? O que é boa, né? Porque às vezes as pessoas se sentem boa até as más, né? Então, assim, a mas pessoa, uma que é pessoa de coração acolhedora, bom, uma pessoa que equilibrada. acolhe, uma pessoa equilibrada. que aceita, mesmo que aquele idoso esteja na casa dela, é direito de todos Sim, poderem participar sim, disso, né? Mas eu acredito que aquela pessoa que tem o idoso, o pai ou a mãe consigo na casa, ela tem essa relação de amor com esse pai e com essa mãe, e ela quer que ele esteja bem. E todo pai e toda mãe só fica bem quando todos os filhos estão bem. Não tem pai e mãe que fica bem quando um filho está excluído, porque aquela parte da família não se dá com ele.
Na realidade até tem, mas para o sistema isso vai trazer uma consequência. Vai trazer consequência, mas essa mãe e esse pai idoso não vai ficar bem. Eu imagino. Não vai. Porque assim, numa escala, né, normal, esses pais, eles são uma fonte, né? Sim. Pelo menos uma fonte viva, né? Ali, presente, melhor Sim. dizendo. Eles são uma fonte presente. Quando esse filho pratica esse tipo de alienação, né? No sentido, olha, vocês entram no julgamento e acham que essas pessoas não devem, não podem, não sei o quê, é uma alienação, né? Ou seja, tô impedindo os meus outros irmãos de ter esse contato com a fonte. Só que vai muito mais além, né? Porque esses filhos têm outros filhos, que são os netos podem ter bisnetos. Ou seja, você bloqueou essa transmissão, O fluxo. o fluxo, É. dali para frente. É como se você amputasse aquele pedaço do seu sistema. Isso tudo tem consequências, né? Assim. E não adianta, né? Aquele filho que não permite que o idoso entre em contato com os seus parentes, né? Muitas vezes até com vizinhos, né? Teve recentemente um caso no Rio de Janeiro que a moça a senhora, né, porque tem 90 anos, é milionária, casou-se com um homem bem mais novo e ele foi tirando ela, tirando do convívio, né? Até que eu não sei, me parece que ela conseguiu fugir. Numa bobeada dele, ela fugiu, desceu do prédio, fugiu, pegou um táxi e foi para a casa do irmão, né, para conseguir reaver esse direito de Conviver. conviver. E também a alienação parental quando a alienadora ela impede de ver os avós, né? Isso faz um mal tremendo para a criança, porque os avós dão uma sustentação, né, de força muito grande para a criança, para o desenvolvimento, né, para a amplitude desse indivíduo aí. Até tinha um artigo que eu li que as crianças que conviveram com seus avós são adultos mais saudáveis. Eu tive essa sorte na vida. Eu convivi com os meus avós de uma forma muito estreita. O meu avô paterno faleceu muito cedo. Eu tinha 10 anos, eu tinha acabado de fazer 10 anos. Mas a minha avó, claro, como toda italiana, né? Ela assumiu a família, mas a nossa convivência sempre foi excelente. E do lado da minha mãe também. Tanto que a gente tinha escala para dormir na casa da minha avó de fim de semana. Porque todo mundo queria. Nas férias havia escala, então meus primos que moravam mais perto, a gente achava que eles não precisavam, porque eles já moravam pertinho. Mas era uma delícia. Gente, ter avô e vó é uma delícia. Isso é o que a gente falou, né? Quando você permite que os seus netos, independente da tua relação com seus pais, né? Mas quando você permite que seus filhos tenham esse contato com os avós, de uma certa forma, você está permitindo a eles receber da fonte, né? A fonte original, ainda que haja ali um dizer, mas isso a gente vai entrar numa maturidade muito grande, né? Também acho que tem a situação da alienação parental de idosos, quando, de novo, né, a gente desrespeita a lei da hierarquia e esse filho se acha pai se acha pai, ele sabe o que é melhor para os dois, e o melhor para os dois é ficar longe dos outros irmãos, né? A gente entra um pouco nessa situação, né? E tem pais também que constroem, né? Um pouco dessa situação no decorrer da vida. Aquela coisa da predileção, aquela coisa
afinidade, crítica, etc., ele vai construir, na verdade, ele vai construindo essa situação, né? A gente sabe que tem uma questão dos filhos, mas às vezes tem uma questão dos pais, né? Que eles vão construindo uma situação num processo, até certo ponto, acho que a gente pode falar egoísta, né? Porque eles estão decidindo quem eles querem que cuide deles e quem eles não querem. Ou quem eles querem doar a sua força e quem eles querem privar a sua força. E a ironia da vida sempre faz o quê? Que justamente o predileto é o que vai embora. E o desprezado. O desprezado é o que assume. Eu gosto muito daquela situação das indústrias Matarazzo. Me perdoem se eu falar alguma besteira, porque faz muito tempo que eu me lembro de ter assistido essa reportagem. Os Matarazzo foram um grande império no início do século XX, né? Mas em algum momento isso foi entrando em declínio, a situação das empresas foram caindo, tanto que eles eram donos de praticamente todos os galpões ali na Barra Funda, né? E havia uma filha... eu não lembro se ela era fora do casamento ou ela era muito temporã. Eu acredito que ela era de um segundo relacionamento, alguma coisa. Enfim, ela não fazia parte do núcleo inicial, do núcleo original. E foi ela que salvou o grupo. Né? Foi ela que salvou esse patrimônio Matarazzo, que vai muito além da empresa, né? O nome, toda a força que está colocada ali dentro, etc. e tal. Então, eu acho que é interessante a gente falar um pouco disso também, dos pais que acabam construindo essa alienação a partir de uma decisão. Mas não esqueça o que o Bert dizia: de onde vem a dor, vem a força. Isso é verdade. Porque essa menina foi muito desprezada, pelo que eu entendi. De onde excluída, vem a dor, literalmente. vem a força. Sim. Gente, nosso podcast está chegando ao final. E eu gostaria de agradecer muito ao... Você não vai colocar ali, Ju? Oh, perdão, desculpa. Foi mal. Ao Salão Docas, que é de uma profissional maravilhosa, que prepara a gente para o podcast. Ela não... o salão não só faz cortes, mas ela é terapeuta capilar também, além de ser terapeuta de constelação familiar. Então, eu indico muito, tá? O Salão da Docs. Muito obrigada. E um beijo enorme para vocês. Uma gratidão imensa por terem ficado até aqui conosco. E até o próximo assunto. Até. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ative o sininho.